uma ação nos Estados Unidos contra a Frelimo, nós não sentimos particularmente. Podíamos sentir geralmente. Falta de apoio, etc. Com certeza que o Leo Miller devia estar ali, segundo as opiniões de todos, a fazer uma missão lá da CIA. Para nós, representava a destruição da Frelimo. Destruição completa da Frelimo. E, embora não fosse uma tarefa fácil, mas é sempre possível. Imagino que a CIA estava interessada em saber os pontos fracos, os lugares que se podem aproveitar, os caminhos, etc, etc, não é? Mas não é chegar no sentido de controlo. Mas é assim como funcionava praticamente em toda a África. Ela procurava não controlar, penetrar, ter informação e ver qual é a jogada que depois se pode fazer. Isso aqui, essa coisa de CIA, nós soubemos depois que havia uma CIA. Quem conhecia a CIA? Ninguém conhecia. Quando vinha um diplomata, coisa soviético, por exemplo, sabia que ele era da KGB? Um americano sabia que ele era da CIA. É um americano. Esse nome saiu depois. Ninguém sabia. Nós precisamos de uma ajuda para poder nos libertar. E qualquer pessoa que se apresentava, não é da CIA ou da KGB. Não, senhor. É um russo, um americano e mais nada. Um general marroquino, que foi um ótimo colaborador do MPLA, com quem eu falava diretamente e só tratava com ele, foi impecável na ajuda que nos concedeu. Em 1972, dá-se o escândalo da Lockheed. Qual é o meu espanto? Que esse general vinha apontado como agente da CIA. De maneira que tudo quanto nós fizemos no maior sigilo, os americanos estavam perfeitamente ao corrente. E estando os americanos, certamente que os soldados, porque o exército português também estaria. Quando ocorre a morte política de Salazar, 7 anos depois do início da guerra em Angola, estavam recompostas as relações luso-americanas. E apesar da permanente condenação de Portugal na ONU, a Alemanha e a França apoiavam. O último dissabor vem de Paulo VI, que vai à Índia e visita Fátima sem passar por Lisboa. Salazar morreu dizendo que iria a Angola depois de banido o último terrorista, mas ainda nomeou Spínola para a Guiné, sem saber que ele iria exigir do seu sucessor, Marcelo Caetano, uma nova política para a guerra. Uma primavera que muitos queriam e outros receavam. Spínola mudou a forma de combater a guerrilha e iniciou uma alteração das forças no terreno, numa operação marcada pela perda de 46 militares no rio Corubal. Pouco depois, em Moçambique, no maior acidente da guerra, morreriam mais de 100 homens no rio Zambeze. Se o naufrágio afetou o moral da tropa, a Frelimo sofria então o seu mais rude golpe. A morte de Eduardo Mondlane culminaria a maior crise vivida pelo movimento de que ele fora o primeiro presidente. A primeira reação foi um choque muito grande para todos nós. Um choque. Eu lembro que houve um companheiro até que retirou a pistola a Samora, que tinha medo que Samora se suicidasse. Pronto. Depois, e fundamentalmente, foram os militares. Dizemos, mas isto acontece porquê? Vamos lá, cavar. Isto acontece porquê? Um mês antes da morte, na mensagem de Ano Novo, Eduardo Mondlane falava da luta da Frelimo como uma guerra prolongada, a par do combate pela educação e contra o tribalismo. Afinal, a sua orientação de sempre. Mondlane dizia que a prioridade é a educação, é a formação, é o treino. E a segunda prioridade é a formação, é o treino. E a terceira é o treino e a formação. E só depois é que vem o resto. Este era
uma decisão muito forte, de caráter estratégico, que o próprio Mondlane difundia, e era naturalmente assim em seguida, porque era realmente a chave. A ideia de Eduardo é que ideologias não era de sustentar nenhuma população. É preciso, em primeiro lugar, educar a população. Esse é o número 1. Segundo, a partir da educação vai ter todos os outros benefícios da independência. Mas era muito pragmático. Talvez é uma das contradições com as pessoas mais ideólogos em Frelimo. Como Marcelino, por exemplo, falaram muito entre eles. Marcelino dos Santos, pioneiro na luta pela independência de Moçambique, ligado desde o início às organizações anticoloniais que precederam a luta armada. Membro da UDENAMO, dirigida por Adelino Guambe, Marcelino dos Santos, fundador da Frelimo, tinha uma formação diferente da de Eduardo Mondlane. Eduardo foi para os Estados Unidos, Marcelino dos Santos foi para Paris. Tipo Left Bank Paris, onde a ideia de socialismo, etc., comunismo era muito promovido. Eduardo para os Estados Unidos, para a Universidade Americana, na era de extremo anticomunismo, etc., etc. Então, Marcelino frequentou conferências, etc., na União Soviética. Eduardo estava a frequentar conferências de igrejas em toda parte dos Estados Unidos e Europa. Ele era secretário de Relações Exteriores, depois teve que mudar para se ocupar do departamento político. Como vê, não era uma divergência de ideologia, porque senão o Mondlane não teria mudado Marcelino dos Santos para o departamento político. Mas era por causa do relacionamento de certos países amigos. Portanto, precisávamos de uma pessoa que passasse bem em todos os países, sem reticências. Como todos os lugares foram dados aos africanos, aos pretos, Marcelino dos Santos era uma pessoa muito valiosa para essas coisas ideológicas. Ele ficou com o departamento político, não sabia exatamente o que é. Para o departamento político, para fazer o quê? Para produzir o quê? Porque não produzia, não podia produzir, os outros não deixavam trazer uma linha e dizer, olha, essa linha é assim, é assim. Alguns acusavam Marcelino dos Santos de ser a favorecer uma determinada linha ou outra, e começava a haver discussão em volta dele. Mas não era de divergência entre Mondlane e Marcelino dos Santos, tanto quanto eu saiba. Marcelino vem com bagagem dele e Eduardo chegou com bagagem dele. E nunca, de facto, concordaram sobre isso. Qual é a melhor maneira para um futuro Moçambique? O que eu fiquei pressionado com Mondlane era uma pessoa, portanto, que defendia uma independência sem compromisso, sobretudo com o exterior. Nunca se comprometeu, não queria se comprometer, até a libertação de Moçambique. Depois dali é que o Moçambique poderá tomar uma posição em relação, portanto, à independência de Moçambique. E lá o povo moçambicano poderá se definir o que será, o que não será. Eu penso que talvez Eduardo estava muito mais inclinado das ideias ou ações de Samora Machel, no sentido que temos de educar, temos de cuidar da saúde, etc., mas vamos para a independência. E deixa essa coisa de ideologia à parte, vem depois. Eu creio que o presidente Eduardo Mondlane teve sempre a ideia de um Moçambique independente, um Moçambique onde os princípios de igualdade e de democracia haviam de prevalecer. Ele acreditava também em alguns dos princípios socialistas.